Meio gripado, mas faz parte. Então vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade, né, na unidade curricular de vocês, de instalações elétricas industriais. Nós já tivemos duas aulas, né, uma parte ali falando sobre a parte de componentes industriais, uma parte falando sobre partida direta, né, e alguns desses, e finalizando aquele conteúdo, né, sobre os componentes, tendo em vista que a gente utilizou o conteúdo complementar, né, para fazer essa parte inicial. Hoje o foco da nossa aula é falar um pouco sobre partida direta com reversão e fazer uma prática. Algum de vocês já fez esse tipo de partida, já tem experiência? Às vezes, né, você faz eletrotécnica e já tem experiência com a área industrial, alguém já tem experiência nessa parte? Ou todo mundo é novidade? Luiz levantou a mão, é porque tem experiência ou quer fazer alguma pergunta? É Não, porque não, pela experiência mesmo. já tem experiência, né? Israel E também. eu Então, também. Então, já tem aí um pessoal, né, que tem essa experiência, mas é importante que a gente relembre, né, principalmente essa parte de diagramas, para que vocês fixem esse conteúdo, né, e posteriormente consigam fazer, né, sem nenhum diagrama, criar ali do zero, né, baseado em alguns conceitos que a gente vai discutir. Deixa eu ver se tem alguém. Não. Então, vai ser importante que vocês façam isso, né, e reforcem o conceito ali dos diagramas, né, a gente vai fazer. Se der tempo, eu já vou começar a falar sobre o fechamento, né, de motores, tá? Essa parte inicial sobre o fechamento de motores. Se não, a gente só finaliza ali sobre partida direta com reversão. A partida direta com reversão, ela só tem a função, né, de girar ali um motor para os dois sentidos, né, um sentido horário e um sentido anti-horário, baseado, né, em alguma lógica que a gente vai desenvolver. E, né, para esse tipo de ação, a gente não precisa de motores de mais de três pontas, né? A gente precisa assim, só de um motor de três pontas. E aí nós fazemos a partida direta para um sentido, né? E faz a partida direta para o outro sentido. Só que aí a gente tem um recurso que a gente tem que garantir que, em momento nenhum que eu estiver girando para um sentido, eu vou poder girar para o outro sentido, tá? Então, esse termo, né, que a gente utiliza é o intertravamento, tá? Então, basicamente, a gente vai reforçar sobre esses temas. E aí, se der tempo, né, até as 20 horas ali, a gente fala um pouquinho sobre os fechamentos de motor. Vou mostrar a parte de conceitual, né, para vocês não entenderem somente. Professor, eu posso fazer partida estrela-triângulo numa rede 220, 380? Então, isso fica muito perdido, né, com relação aos motores, aos tipos de fechamento, em que motor que eu posso fazer um fechamento estrela-triângulo, a qual que eu não posso. Então, isso tudo fica bem subentendido, né? Eu tive dificuldade e imagino que possa ser uma dificuldade de alguns, tá? Então, eu vou me aprofundar nesse tema, mas eu preciso de tempo, né, para trabalhar sobre esse tema. Então, para que a gente faça, né, a partida direta com reversão, que é uma das partidas que é utilizada dentro das nossas atividades, né, e depois eu vou fazer as atividades com vocês, nós utilizaremos o CAD Simu novamente, tá? Então, eu vou tentar fazer tanto o exemplo utilizando os elementos de simbologia, né, e quanto os elementos ali, os 3D ou os 2D. Então, tá aqui disponível para vocês, clico aqui e aí eu executo, né? E aí ele tem essa cara aqui. Deixa eu abrir aqui. Beleza, então abrimos, né, o nosso simulador de instalações industriais. O primeiro elemento que a gente vai começar pelo diagrama de força, tá? E o diagrama de força é aquele, né, que eu ofereço ali a corrente necessária para o motor girar. Então, ele é separado daquele diagrama de comando que é só para fazer a lógica, né? A lógica de funcionamento do meu sistema. Então, o primeiro elemento que eu vou precisar é a alimentação, né? Então, eu vou colocar aqui ó, uma alimentação já. Vou pegar três fases aqui, porque depois eu pego outras duas ali para fazer o circuito de força. Então, depois da alimentação, qual que é o nosso elemento que a gente vai utilizar aqui para garantir a segurança do sistema? Vão me ajudando aí que a gente vai Disjuntor. rapidinho. Disjuntor. Disjuntor, né? Depois do disjuntor, Contador. O contator. contatora. Depois da contatora, Pode ser um relé. o relé, né? O Se a relé gente térmico. relé térmico. Aqui ele vem com um errinho, ó.
Quando eu pego um relé térmico aqui de cima e coloco ele aqui, ele vem dois sobrepostos, sobrepostos, né? Um ao outro. Se eu clicar aqui e excluir, ó, vou apertar no teclado aqui para deletar. Se eu deletar, fica um aqui ainda. Aí esse aqui é porque ele vem sobreposto, é um erro de configuração mesmo do próprio criador ali do software. Depois a gente vai utilizar um motor de 3 pontas, né? Depois a gente vai fazer com esses outros motores, mas a princípio é só para a gente entender. Beleza, vamos fazer as ligações então? Ó, liguei aqui, liguei aqui, liguei aqui e liguei aqui. Um dos elementos importantes, né, dentro dessa partida direta com reversão, a gente já fez o diagrama de força de uma partida direta, né? Esse aqui é o diagrama mais simples que existe, que é o da partida direta. Deixa eu só selecionar aqui e arrastar um pouquinho para a direita. Então, esse aqui é o diagrama mais simples de força de uma partida direta. Só que para fazer uma partida direta, eu utilizo uma contatora. E para fazer a reversão, né, a partida, a reversão desse motor, eu vou utilizar outra contatora. Então, nesse caso, eu vou colocar uma contatora que eu vou chamar ela de K1 para fazer, deixar em maiúsculo aqui. K1 vai fazer o meu acionamento da partida direta e K2 ele vai fazer o acionamento da partida com reversão. O que que a gente tem que fazer, né, para quem já tem uma certa experiência? O que que a gente tem que fazer para fazer um motor ele girar no outro sentido, né, diferente do da partida direta? Quem lembra? Inversão de fases. Você tem que inverter pelo menos uma fase, tá? Então pode ser qualquer fase, mas você tem que inverter. E aí você pode inverter tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Se eu inverto na parte de cima, não posso inverter na parte de baixo. Então o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar igual, ó. A saída 1, Tem uma sugestão, né? oi. Sempre o mais aconselhável é que tu inverta elas na parte de baixo. O Segue um risco indicado, né? menor de tu... Errar, né? Acho que é mais Exato. questão de errar. Então aqui, ó, aqui eu vou colocar 1 na entrada 1, 2 na entrada 2, 3 na entrada 3 aqui, tá? Então, é só para vocês entenderem a ordem, né? Lembrando que a parte de cima, né, o primário ali da contatora é 1, 3 e 5, são números ímpares. E a parte de baixo, normalmente, é o número par. Então, beleza. Depois que a gente já identificou, o que que eu venho? Eu venho aqui, ó, na conexão. Vem aqui, coloca a conexão aqui, coloca a conexão aqui, coloca a conexão aqui. Professor, mas não vai funcionar se eu não deixar a conexão? Não sei. Pode ser que em alguns momentos ele funcione, pode ser que em alguns momentos ele não funcione. Então, para garantir, né, que eu estou fazendo uma derivação aqui certinha, eu vou colocar essa simbologia aqui. Beleza. E aí eu vou fazer essa inversão na parte de baixo. Se eu colocar esse terceiro aqui no primeiro, eu estou invertendo? Tô. Se eu colocar o segundo no meio, continuo, né? E o primeiro no último, estou invertendo. Se eu inverter só o primeiro com o segundo, também está invertendo. Então, você consegue ter essa mudança, né? De giro. Se eu estiver invertendo o segundo com o último, também. Então, qualquer elemento, né? Qualquer fase que você inverter, ele vai funcionar. Então, vou inverter aqui, ó, só a nível de exemplo, o primeiro com o terceiro. Então, eu chego aqui com a fase no primeiro e vou colocar ela aqui, ó, derivar ela na terceira. A segunda eu vou deixar no mesmo lugar e, por consequência, a terceira ela vai para a primeira aqui. Tá? Eu só fiz uma inversão, independente de qual fase seja, vai funcionar. Eu vou chamar esse aqui de DJ1, DJ1. Vou chamar aqui de K2, já foi. Aqui eu vou chamar de RT1, que seria do relé. E aqui é o meu motor, tá? O meu motor, chamar ele de M1. Pronto. Muito simples, né? A partida direta com reversão, ela não é complexa. Até porque são duas partidas diretas, né? Uma para uma rotação e outra para outra rotação. Só que a gente tem que garantir de forma elétrica, né, e mecânica que a gente não vai conseguir girar para os dois lados no mesmo momento. Por quê? Por que que eu não posso apertar para girar para os dois lados no mesmo momento? K1 e K2, fechar. O que vocês acham que vai acontecer lá? Queima o motor. Na verdade, vai ter curto-circuito, né? O motor não vai queimar porque muito provavelmente o disjuntor vai atuar antes. Mas eu vou ter um curto-circuito, eu vou estar encostando duas fases, né? Eu vou ter um nível de uma amplitude ali de tensão diferente. Então, vou ter um curto-circuito, tá?
Então, é dessa forma que ele vai atuar, tá? Então, você, de forma alguma, você pode atuar um de forma conjunta com o outro. Beleza, vamos agora fazer esse mesmo circuito num elemento 3D aqui, para ficar bem intuitivo, ó. Vou colocar o disjuntor, deixa eu ver se tem como colocar aqui, ó. Ele fala que é o disjuntor trifásico com neutro. Vamos colocar o normal aqui, ó, trifásico, normal. Aqui, ó, eu coloquei um trifásico. Vou colocar ele aqui pequeno para caber certinho nosso desenho. Ó, o disjuntor. Depois do disjuntor, eu tenho o quê? A contatora. Onde está minha contatora? É essa aqui, ó. Pego aqui, vou colocar ela pequena. Coloco aqui embaixo. Então, aqui, ó, na contatora, eu já tenho os elementos. Lembrando, né? É muito importante que as suas conexões elas estejam corretas, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a entrada 1, a entrada 3 e a entrada 5. São as mesmas entradas 1, 3 e 5 aqui da minha simbologia. Saída 2, 4 e 6, as mesmas. Saída 2, 4 e 6 aqui da minha saída. Aqui, o que é esse 13? O que é esse 14, professor? Normalmente, esse 13 e o 14 seria, né, os contatos normalmente abertos. Então, toda vez que eu ver o primeiro aqui, ó, esse primeiro número, ele identifica qual a coluna, né, a ordem que está o meu contato auxiliar. Mas o que importa para mim é esse último número aqui, ó. Sempre final 3, 4, contato normalmente aberto, tá? Ou normally open. E final 1, 2, normalmente fechado. Então, toda vez que eu te perguntar, ó, pessoal, é um contato final 1, 2 ou final 3, 4? Isso é muito importante, porque aí vocês vão identificar. Aqui, essa contatora, ela tem dois contatos, né? Normalmente aberto e normalmente fechado. Muitas contatoras, normalmente, elas vêm somente com um, normalmente aberto, para você fazer uma partida direta, né? E aí, aqui do ladinho, ó, a gente tem o local onde a gente alimenta a bobina da contatora, né? Para ela atracar, tá? Então, você tem o A1 e o A2. Nesse exemplo, pode ter outros exemplos, né? Outras contatoras de outros fabricantes que o A1 fica de um lado e o A2 de outro lado. Então, cada fabricante, né, vai ter suas identificações, mas vai estar descrito lá. Sempre que você vê A1 e A2, representa a alimentação da bobina, para ela atracar, né? Para ela se tornar um elemento eletromagnético. Pronto. Coloquei uma contatora aqui, vou copiar, né? Essa aqui, e vou colocar ela do outro lado aqui. Essa aqui eu vou chamar de K1 também. Por quê? Toda vez que eu atuar esse circuito aqui, ó, esse aqui vai junto. Então, toda vez que essa K1 atuar, essa K1 atua junto. Então, fica bem interessante para a gente ver. Venho aqui, coloco essa aqui como K2, vou chamar esse disjuntor de DJ1 também, né? Para ele atuar junto com esse aqui, ó, para ficar intuitivo. E aí a gente vai. Ficou faltando o que aqui embaixo? O relé, né? Isso. Vamos escolher aqui, ó, o relé 2D. Aqui, ó, esse aqui, ó. Tá grande. Vamos pegar aqui um menorzinho, pequeno. Então aqui o relé. Deixar um pouquinho para baixo, que aí faz as conexões. Agora vamos começar a ligar. Para alimentação, a gente não tem, né, uma tomada aqui. Seria bem legal se a gente tivesse pelo menos um conector industrial, né, para tirar as três fases, mas aqui não tem. A gente vai utilizar só essa simbologia. Então, fiz aqui a ligação do disjuntor, liguei com o contator, liguei o contator, né, o relé térmico embaixo do contator, e aqui vou fazer a mesma ligação, ó. 1 no 1. Ó, vou refazer porque ficou meio 1 no 1, 2 no 2, ou 2 no 2 aqui, né? Aqui é a ordem. E esse terceiro no 5. Novamente, coloca as conexões, né? Para não deixar errado. Qual que foi que eu inverti aqui? Eu inverti a entrada 1 com a entrada 3, aqui com a saída 3. Então, vem, coloca aqui. Vou na ordem, coloco aqui. E vou na ordem, coloco aqui. Venho. Não esqueço das emendas, tá? Ó, aqui ele fala, né? Ó, conexões. Toda vez que eu for fazer uma derivação, muito importante que eu utilize. E o mais importante, né? O motor aqui, tá? Então, vou ligar o motor também. Pronto. A parte de ligação de força é essa, né? Se eu ligar aqui, ó, fizer a simulação, esse disjuntor ele está desligado.
se eu pressiono, se eu clico em cima dele, olha o que acontece, ele liga. Quando eu armo e desarmo, essa simbologia ela também acontece, tá? Então ela arma e desarma aqui, tá? Então ela está vinculada. Por que ela está vinculada? Porque é um disjuntor e esse aqui é um disjuntor? Não, porque é a mesma escrita. Que até porque eu poderia colocar outra escrita, ó, atuar ele e não acontecer nada aqui. Então é muito importante a escrita que você vai colocar, né? Tem que ser o mesmo nome, com maiúsculo ou minúsculo, da mesma forma, tá? Então isso é muito importante. Agora a gente vai pro aqui, até aqui alguém ficou com alguma dúvida de ligação, tanto do disjuntor, dos contatores ou do relé, do motor? Tudo tranquilo, professor. Tudo certo. Tranquilinho, né? Beleza. Então aqui agora a gente vai pro diagrama de comando. No diagrama de comando, a gente pode puxar um sistema bifásico, pode puxar um fase neutro, pode puxar um positivo e negativo, né? Se a minha contatora for alimentar, a bobina da contatora for uma alimentação VCC, então depende da alimentação da bobina. No nosso caso, essa bobina a gente vai fazer uma alimentação fase neutro nela, tá? Normal. Então vou pegar aqui, ó, uma fase neutro. Vou colocar também, né, um disjuntor para fazer a proteção. Vou colocar esse disjuntor aqui. Vou chamar esse aqui de DJ2. E é agora que são elas. Depois do meu disjuntor, o que eu vou colocar aqui no meu circuito de acionamento? Uma fonte Fonte. Aqui, a fonte é essa aqui, ó. multiplicadora. Nesse caso, Uma fonte de 24 volts. Nesse caso, eu vou considerar como sendo uma contatora fase neutra, tá? Se fosse um sistema onde a contatora ela é em corrente alternada, eu teria que colocar, né, uma retificação ali para depois alimentar a bobina da contatora. Mas vamos supor que seja uma contatora normal ali, VCA, né, de tensão bifásica ali, fase neutra. Beleza? Então, aqui a gente já tem alimentação, 220 chegando aqui. E aqui eu tenho que colocar um elemento que é muito importante para a proteção do meu sistema. Qual que é esse elemento? Depois do disjuntor. Começa relé térmico. Por quê? Eu gosto muito de reforçar isso, porque às vezes a gente... 95, 96, né, do relé. Exatamente. Por que eu gosto sempre de reforçar isso? Porque às vezes a gente esquece de colocar aqui ó, o relé térmico no diagrama de comando. E o que acontece se eu não colocar? Se ele atuar, ele vai abrir os contatos de força dele? Não vai ter proteção térmica. Não vai ter proteção nenhuma. Não adianta você colocar o relé térmico, se não colocar o contato normalmente fechado dele no esquema, tá? Porque ele não tem atuação na força. Ele só tem atuação no comando. Então vem aqui, escolho lá o relé térmico, vamos caçar. Ver onde está. Aqui é contagem de temporizador. Tá aqui. Aqui, ó. Contato normalmente fechado do relé térmico. Então, vou colocar ele aqui, tá? E aí eu tenho que vincular ele. Porque se eu coloco só esse nome aqui, deixo esse traço F, não vai acontecer nada, tá? Se eu executar uma ação aqui, ó, e abrir ou fechar ele, né? Ó, se eu executar uma ação aqui, não acontece nada com ele. Eu tenho que vincular o nome dele, ó, eu vou chamar ele de RT1. Agora, esses dois são o mesmo equipamento. Então, esse aqui eu nem renomeei, ó, vou chamar ele de RT1. Então, esse aqui é o relé. Basicamente, eu tenho a força e os contatos, né? Os contatos auxiliares. Eu venho aqui e ligo ele. Agora, se eu atuo, né? Se o meu motor lá, se eu tô com o motor com o rotor travado, ele começa a sobreaquecer. O que vai acontecer com o meu relé térmico? Aciona. O que acontece com esse contato? Abre. Tá? É muito importante vocês lembrarem. Força de relé térmico não atua, tá? O que atua no relé térmico é comando, beleza? Beleza, vamos agora fazer uma partida direta. Esquece esse outro contator aqui, ó. Vamos fazer uma partida direta. Próximo elemento depois do contato do relé térmico. Para fazer uma partida direta. Contatora? Não, aqui, ó, na partida direta. Vem relé, depois eu venho o
desliga, né? A botoeira. Pode ser uma botoeira de emergência. Vocês querem colocar uma botoeira de emergência? Vamos colocar aqui, ó. Seria uma do tipo cogumelo, né? Que é uma botoeira de emergência. Normalmente ela tem essa simbologia, só que a botoeira do tipo cogumelo para emergência, ela é com trava. O que é uma botoeira com trava ou com retenção? É quando você pressiona, ela fica pressionada. E aí você tem que girar, né? Para ela soltar. Tá? Então, quando é uma botoeira desse tipo, né? Cogumelo, que ela tem essa simbologia. Só que ela tem trava, ela tem um Vzinho aqui embaixo, ó, que significa que quando você pressiona, ela permanece, né? Se você gira ela ali, ela solta, tá? Então, aqui é um exemplo. Agora, o que falta pra gente? Se eu já tenho uma botoeira eu tenho um relé, né, que tá fazendo a proteção do motor, tem uma botoeira de emergência, tem a botoeira de desliga, o que tá faltando? Falta ligar. Falta ligar. Então, vamos lá, vamos chamar esse aqui, ó, vou chamar de desliga de S0. Vou chamar a de liga de S1. Eu chamei a botoeira de emergência de S. Vou chamar aqui, ó, Emer, de emergência. Então, essa aqui é minha botoeira de emergência, essa aqui é minha botoeira de desliga, essa aqui é minha botoeira de liga. Vamos ligar o sistema. E agora, o que eu tenho que vir? Com a simbologia da bobina, tá? E aí eu venho, alimento a bobina. Vem aqui. Eu tô indo mais compassado porque pode ter gente que sabe mais e gente que tá ali, né, vendo pela primeira vez, tá? Então vou bem passo a passo para que vocês fixem esse conteúdo, tá? Beleza. Vamos ver se vai funcionar agora. Essa botoeira eu vou chamar de S1. Esse contator, como é que eu vou chamar ele para acionar essa aqui? K1. Tem que chamar ela de K1. Beleza. Vamos lá, ó. Liguei. O que vai acontecer se eu pressionar esse S1? Eu vou alimentar K1 e aí ele vai funcionar. Só que quando eu soltar a mão aqui, o que vai acontecer? Desliga. O que eu tenho que fazer? Vocês já viram na última aula? Para fazer ele ficar pressionado, Autossustentação. a retenção, né? Retenção, selo. Então vem aqui e coloco a retenção. Qual que é o contato auxiliar da retenção? É que eu chamei ele? 13, 14. É o 1314, que é o normalmente aberto, né? Final 34. Só que eu tenho que chamar ele de K1. Por quê? Porque esse K1 é um contato Referência. aberto da contatora K1. Tem que referenciar a contatora que tu quer fazer o selo, né? Isso. Na simbologia, né? Ali que como a gente vai fazer aqui, ó, vai ficar fácil. Beleza, vamos ver se a gente está fazendo a partida direta correta. Então, ó, liguei. Pronto, meu motor está funcionando, tudo certinho. Olha, teve um sobreaquecimento, o rotor estava travado. Olha o que vai acontecer com o RT. Aciona e desaciona meu motor. Beleza, não, vou ligar de novo. Ó, teve uma emergência ali, aconteceu alguma coisa, eu tenho que desligar. O que eu faço? Pressiono a botoeira de emergência. Olha, agora eu vou ligar de novo. Beleza, funcionou normal, só que agora chegou no fim do meu turno, vou ter que desligar a máquina. O que eu faço? Botoeira de desliga e desliga. Então, eu tenho proteção de sobrecarga com relé, tenho uma proteção de emergência com a botoeira de emergência, tenho botoeira de desliga, tenho a botoeira de liga, né? E aí eu tenho o meu sistema funcionando. Tem uma opção, né, para que vocês, para quem quiser fazer, que é essa aqui, ó. Caso você queira, né, fazer um exemplo, né, que fique um pouco mais claro, você pode vir aqui, ó. Deixa eu só ver onde era. Aqui, ó. Aqui do lado você tem um botão pulsador, né? E aí você pode colocar ele aqui de frente. Ó, vou simular aqui o botão pulsador desses elementos. Eu vou simular o de emergência. Vou colocar aqui o de emergência, ele é cinza, só para vocês terem. Vou colocar aqui que ele é vermelho, né? O de emergência. O botão de emergência, ele é vermelho. Como é que eu faço para vincular esse botão a esse aqui de emergência? Coloco o mesmo nome. Então, vou colocar Emer, né? E aí ele é vinculado. Esse aqui, eu quero vincular o botão de desliga, vou falar que ele é, sei lá, azul. Vou vincular ele, coloco o mesmo nome. Então, toda vez que eu pressionar esse aqui, é a mesma coisa de estar pressionando esse aqui.
E aqui eu vou colocar o S1, que é o botão de liga. Vamos ver se vai funcionar agora, ó. Liguei os disjuntores. O que que vai acontecer, ó? Liguei, ó, aqui é para ligar, né? S1. Se eu pressionar o S1, é a mesma coisa de estar clicando nessa simbologia, ó. Pressionei, ele liga. Se eu pressiono o desliga, olha o que que acontece, ele abre. Esse aqui é a mesma coisa, ó. Liguei, pressionei o de emergência, ele abre. Então tem essa opção, né? Vocês podem colocar essa simbologia aí no exemplo de vocês, né? Para ficar mais bonitinho graficamente. Você consegue controlar essas botoeiras pelos botões aqui. Até aqui, dúvidas? Só uma questão que eu vi que ali o botão desliga foi usado como azul. Geralmente o botão azul é o reset. Tem alguma ligação entre o reset e o desliga? É a mesma coisa ou são diferentes? Não, normalmente são diferentes. Aqui eu coloquei só porque o emergência ficou em vermelho, tá? Mas normalmente num painel, né? O azul vai ser para ligar e o vermelho e o vermelho para desligar. É porque o botão de emergência, a aparência dele é diferente, né? É um botão vermelho, só que ele tem uma aparência ali de cogumelo, né? Que é o botão de emergência. Que é esse aqui, né? Ele tem uma aparência diferente. É só que a nível de desenho mesmo que eu coloquei. Mas não tem nenhuma correlação, não. Tá? É só para vocês verem. Mas eu poderia colocar os dois vermelhos também, né? Porque os dois seria desliga. É só pro desenho ficar um pouquinho mais claro. Tranquilo? Sim. Tá? Então vamos lá, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo comando na prática. O que que eu vou precisar? Eu vou precisar também de um fase, né? Poderia puxar dessas fases aqui, mas vamos supor que eu puxei de outra fase. O que que eu vou usar aqui? Vou seguir o mesmo padrão. Ó, disjuntor. Vou lá na simbologia, pego um disjuntor aqui. Não quero esse disjuntor. Clico duas vezes nele, escolho um pequeno, só para fase neutra. Eu acho que ele não tem só um monofásico. Só que eu não gostei desse símbolo. Eu quero uma imagem 2D. Então ficou assim, ó, meu disjuntor. Tá parecendo um disjuntor bifásico, mas vamos entender que era um normal. Liguei a fase nele, liguei o neutro nele aqui. Eu vou chamar ele de DJ2. Por quê? Porque eu quero fazer esse mesmo circuito aqui, ó. Tá? Então, meu DJ2, tem um aluno para entrar, Ivandro, vamos lá. Então, vamos lá. O que que eu tenho que fazer depois que eu sair do meu disjuntor? A fase. No Sai do relé? Vou pro relé. E aí eu vou pro 95. Professor, onde que fica isso? Aqui, ó. 95, 96 do relé. Tá? Então ele fica aqui, ó. 95, 96 é um contato normalmente fechado. NC, né? Do normally closed. E o 97, 98 é um normalmente aberto. Tá? Para outra lógica que não tem a ver com desliga, né? Às vezes esse aqui, ó, ele é muito utilizado quando você tem um sinalizador de emergência, né? Para identificar que eu tenho o relé foi atuado. Então, se eu chegasse aqui, ó, pegasse lá no meu acervo aqui de contatos. Contato normalmente aberto, que é esse aqui, ó, o 97, 98. Vou colocar ele aqui. E aí, normalmente, depois dele, eu coloco um sinalizador. Eu coloco um sinalizador. Esse aqui eu também tenho que nomear, né? Porque ele é um elemento do RT1. Esse aqui eu vou chamar, né, de H1, que seria a minha lâmpada. Vou falar que ela vai ser, sei lá, verde, cinza, amarelo, para de atenção, né? Vou ligar aqui. Liguei aqui. E aí minha lâmpada eu vou ligar lá no neutro. Agora, quando eu aciono aqui o meu sistema, ó, liguei. Beleza, ó, meu motor está funcionando. Só que acontece um problema lá no meu relé. Eu tenho uma sobrecarga e meu relé atua. Olha o que vai acontecer lá no meu painel, se eu tiver um sinalizador para identificar que o meu relé atuou. Meu painel vai estar com uma lâmpada lá. Então eu já sei, né? Olhando de longe, eu já sei que o problema não foi disjuntor que desarmou, não foi contatora que deu errado. O problema está no relé. Então, eu posso usar esses dois contatos normalmente abertos para identificar
o problema no relé, né? No painel ali, utilizar um sinalizador. Beleza? Então, isso pode acontecer também. Só que no nosso caso, a gente vai vir com a fase lá pro 95. Então, eu venho aqui, ó, puxa aqui 95, lembrando que, ó, que ele tem um tracinho que representa a entrada e depois o número. Então, aqui, ó, vem aqui no 95, puxa até aqui e puxa até aqui. Eu saio do 95 e vou e tenho o meu 96, que é o contato fechado. Do meu 96, deixa eu fazer outra alteração, porque não é bom você ficar puxando aqui, ó, direto do 90 graus. Vou descer um pouquinho mais, ó. Vou descer ele 2, vocês vão entender por quê. Porque agora eu vou ter que sair do 96. Quando eu saio do meu 96 do relé, eu vou para onde? O botão de emergência? Eu vou para um botão de emergência. Aqui, eu acho que eu não tenho botão de emergência, ó. Pulsador, seletor. Aqui ele não tem botão de emergência. Então, a emergência a nível de teste, tá? Eu vou colocar aqui E o S0, no caso, então. isso. Esse aqui, ó. Não, é esse aqui, ó, Emer, Ah, né? tá. Eu vou só colocar ele aqui, mas não tem o elemento, né, físico dele. Eu vou só representar ele aqui com o, sei lá. Aqui tem, né? Tem uma simbologia aqui. Deixa eu ver se esse aqui fica bom. Então aqui eu tenho minha emergência, ó. Tem uma aparência, só não tem aquela aparência externa, né? Escrita emergência aqui. Então saio do 95 e vou pro aberto ou fechado desse botão. Lembrando que ele tem os dois aqui. Fechado. Fechado. Então fechado é um 2 ou 3 4. 2. 2. Então viu tanto que é importante? Então eu posso, vou fazer segunda ali, né? Ó, saio aqui do meu 96, passo aqui por cima. Vai ficar ruim. Vou sair primeiro daqui, ó. Opa, cadê o? Sai aqui, vem aqui, desço aqui e desço aqui. Então, entrei no 1, né? No final 1, que é o normalmente fechado. Clico 2 vezes. Como é que eu vou chamar ele para vincular ele a esse aqui? Mesmo Emer, nome. mesmo nome, tá? É aqui, deixa eu ver se dá para. Ah, não vou mudar o nome, não, senão ele vai sair ali. Da saída do 2, eu vou para onde? Para uma botoeira do tipo pulsador, vermelha, que é a de desliga, né? Aqui no espanhol é o rojo. E aí eu vou pro 1 e 2 ou 3 e 4 da botoeira de desliga? 1 e 2 também. 1 e 2 também. Então segue. E aí eu vou para onde agora? Para a botoeira de Ligar. liga. Então a liga, né? Ela é verde. Beleza, não tem problema. Deixa eu só fazer um negócio aqui antes. Deixa eu subir com essa simbologia aqui, que senão. Ah! Esse trem aqui não dá Ctrl Z, não. Deixa eu vir aqui. Vou arrumar aqui bonitinho para ficar intuitivo. Então aqui eu vou ter que vir. E é muito importante vocês fazerem as conexões certas, tá? Eu tô até com medo aqui desse tanto de mesh que eu tô. Desse aqui, da botoeira de liga, qual que eu ligo? É no 1, 2 ou 3, 4? 3, 4. 3, 4. Então eu falo assim, eu sei que vocês sabem, né? Mas é bom para a gente falar, repetir, que a gente vai gravando, tá? Então pode parecer um pouco Tranquilo. repetitivo, É isso aí. mas é importante. Depois que eu sair da 4 aqui, eu vou para onde? Contatora. Para a contatora. Então eu vou para a contatora K1 ou K2? Nesse primeiro momento, eu só estou ligando a K1. Então eu vou pro A1 da K1. Então vem aqui, puxei aqui para baixo, vim aqui reto e fechei aqui. Pronto. Tá? Então vim aqui, ó, para minha A1. E aí eu saio da A2 e vou para onde? Para alimentar ali minha bobina, Vai pro neutro. vou pro neutro. Então subo aqui, desço aqui, ligo aqui. Pronto. Vamos ver se está funcionando agora, ó.
Armei meu disjuntor, ó. Junto aqui com o DJ1, arma junto aqui, ó. Armei meu outro disjuntor. E como é que eu faço para armar, né? Só clicar em cima dele. Se eu apertar essa botoeira de liga, olha o que vai acontecer com a contatora. Aqui, ó, teve problema de conexão. Não teve problema de conexão, não. O que tem errado aqui, ó? Vamos ver se vocês conseguem identificar. Esse nome e esse nome. Então, os dois é o mesmo elemento. Quando eu aperto um, o outro vai junto. Então, eu tenho que colocar o nome certo, né? S0, que é a de desliga. S1, que é a de liga. Vamos ver se vai funcionar agora. Tá funcionando. Liguei. Ele vai funcionar. Por que que não funcionou? Porque eu nem armei o disjuntor. Eu ia Então, vamos dizer, lá. legal o disjuntor lá. Isso. Então agora eu liguei. Olha o que que acontece com essa contatora. Ela ativa. Olha o que que acontece com o meu motor. Ele aparece essa setinha, né? Que significa que o motor está funcionando. Se por acaso eu tiver um problema no meu relé, o que que vai acontecer? Ó, meu relé aciona, né? E aí eu posso vincular essa saída a um LED, né? Igual eu fiz aqui. Depois a gente pode fazer também. E aí, né? Quando eu solto aqui, o meu motor volta a funcionar porque eu estava pressionado aqui, ó. Tá? Então, ó, liguei meu motor. E aí ele vai funcionar somente enquanto eu estiver pressionado. Se eu solto aqui, ele para de funcionar. Por quê? Não fiz o selo, né? Como é que eu faço o selo? Ou eu posso sair da saída 2 aqui do meu desliga, ou eu posso sair da minha entrada 3 do meu liga. Por onde eu saio? Qualquer um dos dois. Posso sair até pelo meio aqui. Mas normalmente, né, na prática, você vai sair ou desse aqui ou desse aqui. Né? O que tiver mais tranquilo ali, que a botoeira tiver melhor. Tá? Então eu vou sair aqui, ó, do 2, né? Desse 2 eu vou para onde? Do 2 eu venho pro 13 da cal. 13 de K1. Então aqui, ó, aqui eu tenho 13, ó, 1, 3, né, que é o normalmente aberto. Puxo ele aqui, vou sair por esse lado aqui, porque ele já tá cheio. Saí aqui, vim aqui, desci e ligo junto. Vou ligar aqui embaixo para não dar problema, ó, ligo junto. Venho aqui e coloco a emenda. Então, eu estou saindo daqui, vindo aqui para o 13, e aí eu tenho o 14, que seria o normalmente aberto. Para onde que ele vai? Ou eu vou para a saída do botão liga, ou eu vou para a entrada de K1. Qual que está mais perto aqui? Qual que faz mais sentido, na K1. opinião de vocês? A entrada de K1, né? O A1 aqui. Mina. Então, eu venho aqui, ó, saio aqui, venho aqui, venho. E tá muito apertado. Pode fazer. Vou passar por cima aqui do disjuntor. Eu acho que não vai dar prejuízo, não. E aí eu vou ligar junto com A1. Vamos ver se está funcionando agora, ó. Disjuntor, disjuntor. Apertei para ligar, ó. Apertei e soltei. Apertei e soltei, meu motor está funcionando. Por quê? Parado. Selei meu A1. Tá? Se eu aperto em desliga, ele para. Se eu aperto em liga de novo, ele volta. Se eu aperto a botoeira de emergência, ele para. Se eu aperto liga, ele funciona. Se eu aperto o relé, ele para. Tá? Então, partida direta, nada de novo. Até aqui, alguém ficou com alguma dúvida? Tudo certo, professor. Então, agora a gente vai acelerar, porque senão não vai dar tempo da gente finalizar. Então, Professor, agora... depois eu Ah, preciso fazer uma pergunta em relação a uma tá, outra atividade ali, mas pode continuar a aula. Depois, no finalzinho, eu te pergunto, pode ser? pode ser. Fechou. Então, agora, o que que a gente vai fazer? A gente não quer fazer duas partidas diretas? Uma partida direta que a gente gira para um lado e outra partida direta que a gente gira para o outro. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo sistema. Eu vou ter as mesmas proteções, eu vou ter o mesmo botão de desliga, só que agora eu vou ter que ter mais um botão de liga. Vamos pegar aqui, normalmente aberto. E eu vou ter mais uma bobina, né, para controlar, que eu vou chamar de K2. E aí eu vou ter que também ter o mesmo selo, né? Para manter aquele K2 ligado no sentido oposto. Então, eu vou chamar aqui, ó, K2. Vou pegar esse aqui de K2. Vou chamar esse aqui de S2, que seria a botoeira para ligar para o outro lado.
E aí eu venho derivando aqui de cima, tá? Faço aqui a partida, como se fosse outra partida direta, ó. Só que aí eu saio daqui, né? E vou derivando. Se eu derivo, faço as conexões, tá? Se eu derivo aqui embaixo, ó. Beleza. Então aqui, ó, o que que vai acontecer agora? Só fiz o diagrama. Se eu ligar esse aqui, ó. Se eu ligar a partida direta, ele vai funcionar. Se eu pressionar esse S2, o que que vocês acham que vai acontecer? Um Vai funcionar? curto-circuito. Vai, ó. Houve um curto-circuito. Por quê? Porque de forma alguma eu posso fechar K1 e K2. E qual que é o mecanismo, né, que eu garanto para o meu sistema que eu não feche K1 e K2 simultaneamente? É o que a gente chama de intertravamento, tá? Então nós temos que fazer um intertravamento da contatora. O que que significa isso? Eu vou ter que colocar um contato, normalmente fechado, né, de uma contatora na outra, né, de uma entrada de uma bobina na outra. Vou descer aqui, ó. Vou descer um pouquinho mais. Então, eu vou pegar um contato normalmente fechado. Sempre da contatora oposta. Isso, sempre da contatora oposta, que garante, né? Por que que eu tenho que colocar um contato fechado? Quando o K2 estiver funcionando, o que que vai acontecer com esse contato aqui, que era Vai abrir. fechado? Vai abrir. Então, eu não consigo ligar K1. E aí, faço a mesma coisa para o outro. Toda vez que minha outra contatora estiver funcionando, eu ligo a outra. Então, desceu aqui. Ligo os dois no neutro, né? Que são as bobinas. E aí, desço aqui. Pronto. Aqui eu vou chamar ela de K2, né? Porque se eu quero ligar, não ligar K1 em momento que K2 estiver funcionando, eu chamo de K2. Sempre oposto. Liguei, vamos ver se vai funcionar agora, ó. Liguei meu disjuntor. Liguei meu motor no sentido horário, né? No sentido horário. Beleza. Se eu tentar ligar o meu botoeira no sentido anti-horário, não vai acontecer nada. Por quê? Eu não tenho que alimentar minha bobina para ela fechar. Só que no momento que K1 estiver funcionando, jamais terei minha K2 tendo a possibilidade de ligar. Né? E aí eu posso ficar pressionando lá o botão enquanto eu quiser. Enquanto eu não vier desligar, ligar aqui, eu não consigo, né, fazer ele girar para outro sentido. E aí, se eu ligar ele no sentido anti-horário, eu posso pressionar aqui, ó, o quanto eu quiser, tá? E aí, os elementos de desliga, de proteção, a proteção do relé térmico, vai estar tudo nos dois sentidos, tá? Independente de qual sentido. Eu posso desarmar ele de emergência, posso desarmar com o botão de desliga, com relé, independente do sentido de rotação, tá? Entenderam? Sim. Beleza? Sim. Então vamos fazer aqui rapidinho agora, ó. Eu vou ter o quê? Mais um botão de liga, né? Que eu vou girar ele para o outro sentido. Então vem aqui, lá para a simulação, escolha a minha botoeira, vou colocar ela aqui do ladinho, vou chamar ela de S2. E aí, o que que mudou aqui, ó? Agora eu vou ter que sair, né? Ou pegar da entrada de S1 ou da saída de S2 e colocar na entrada da botoeira 2. Aonde que é mais perto? S1. A saída, né? A entrada de S1. Então vem aqui, 3 vem e aqui S1. e coloco no 1 ou no 2? No 1 ou no 3? No 3. No 3, certeza? Que eu não tô enxergando muito bem, mas acho que é 3, professor. É o 3, né? Tá certo. Eu gosto de Esses falar isso botões porque têm quando eu dois falo assim, contatos, né? certeza, aí o cara vai mudar a ideia. Não, professor, é que ele tem dois contatos, né? Ele pode ser tão quanto aberto quanto fechado, né? Esse botão. Isso. Então, o 3. A saída, né, do 3, ele vai pro 11. K1. No primeiro momento, a gente fez o processo de intertravamento? Não, né? Então, a gente vai ter que anular tudo aquilo que a gente tinha feito. Vou tirar aqui. Opa, precisava não, peraí. Não, só fazer o Vai ter que selo. abrir ali. Tem que Aqui, ó. fazer o selo e
Aqui no selo, né, o selo é normal, tá? Só que a saída do meu 4, né, a saída do meu 4, ele não vai direto pro A1. Bom, ele passa por um contato Então, fechado. vamos tirando aqui, ó, tirar aqui, tira esse pedacinho aqui, e aqui ele fica meio bobo, né? Para não ficar bobo, ó, vamos colocar aqui de novo, fazer uma conexão. E aí, se eu estou fazendo conexão, é importante eu levar em consideração esses itens, ó. Aqui eu só tirei a minha saída aqui, agora eu vou ter que passar, antes de entrar em A1, eu vou ter que passar aonde? Um contato de fechado de K1. Contato fechado Fechado da de K2. K1. E aí o contato fechado de K1 é esse de K2, né? É o final 1, 2. Então eu saio aqui da minha botoeira 1, né, que faz a ligação do elemento 1. Entro aqui, deixa eu fazer uma curvinha aqui, venho aqui, entro em A1. E a minha saída, né? Não, entro no contato normalmente fechado de K2. A minha saída de K2 vai para onde agora? Para a bobina, de A1. Vai para bobina de A1. Então vim aqui, conectei. Não posso esquecer da conexão. Beleza. Fiz o intertravamento de K1, 2. né? Entre 1 e K2. Da K1 com o fechado de K2. Agora eu vou fazer a ligação de K2. A ligação de K2 eu ainda só fiz essa parte de cima aqui, ó. O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar agora a saída aqui, ó, do 14 e vou para onde? Do 4, né? E vou para normalmente aberto ou Contato fechado? fechado de K1. Então eu vou pro fechado. Deixa eu entrar aqui, vou sair por fora aqui, ó. E tá cheio ali. Aí quando você colocar um fio em cima do outro, dá ruim. Então aqui, ó, vim, dei a volta e coloquei na entrada do normalmente fechado da contadora 1. Saio de K2 e vou para onde? A1 de K2. A1 de K2. Professor, tu saiu do 14 ou tu tá saindo do 22? Nesse caso, é o normalmente fechado, né? Tá, Então seria final 2. é que tu tá, parece que tá pegando o 4 ali. Não, é aqui, ó. É porque tá na direitinha, né? Esse aqui que é o 14. Tá? Agora eu vou dar a volta aqui por fora. Vou dar uma andada aqui por fora e vou para onde? A1, né? A1 de K2. Saio do meu A2 e vou para onde? Pro neutro. Vou pro neutro. Deixa eu já pegar a vermelha aqui. Já vou ligar aqui. Pronto, ele já fez uma conexão automática. O que ficou faltando? Eles estão Liga. ligados. Certeza? Vamos ver aqui, ó. Liguei. Funcionou, né? Ó, meu motor tá girando aqui embaixo. Tudo certo, ó. Desliguei, ele para. Se eu ligar a 2, tá funcionando? Ó, tá funcionando certinho. Só que se eu soltar a botoeira, o que que acontece? Selo. Faltou o selo. Então vamos fazer o selo aqui rapidinho. Como é que eu faço o selo? Eu posso sair de qualquer ponto desse aqui, ó. Posso sair da saída do desliga, da entrada do 13, desse aqui ou desse aqui. Vamos ver o que tá mais perto. K2. Eu tenho o que lá perto de K2? Eu tenho a entrada o selo de K1, né? Não tem aqui? Não é no mesmo circuito? O selo de K1 tá onde? Normalmente é aberto. É esse aqui, né? 13, 14. Puxou 13, mesmo. 14. Então eu Puxou. puxo esse aqui pra cá. Você acha que vai dar certo? Dá. Ah, né? Beleza. E do Puxei 14 aqui leva e pro do botão. 14 eu posso ir tanto para K1 quanto para a saída do desliga. Qual que tá mais perto? Desliga. O desliga? Então vamos no desliga aqui, ó. Tá na saída do desliga? Não, é na saída do... Não, Do acionamento, do S2. deixa eu voltar aqui. Saio daqui. Oh, é aqui, né, que eu tô falando? Já tô Isso. até confuso. Tô saindo do 14 e indo para saída do desliga, do liga, né? Então se eu Exato. descer aqui, eu venho aqui S2. para
saída do liga. É, isso aqui mesmo. Vamos ver se vai funcionar? E aí, isso na prática, vocês vão ter que ver o que está perto, o que está longe lá, tá? Isso aqui é só pra gente simular. Liguei, ó, soltei, funcionou. Desliguei, beleza. Liguei, opa, teve curto. Foi muito provavelmente aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver se foi aqui mesmo. Liguei os disjuntores. Ó, tá funcionando e para. Funciona e para. Beleza. Então, significa que eu não fiz o selo aqui certo. Então, 13, 14. Vamos colocar esse 14 na entrada do normalmente fechado? Vou ter que colocar ele aqui, ó. Nesse aqui, ó. Não, nesse aqui, desce, nesse aqui. Vamos ver se vai dar certo. Ó, eu vou vir com 14, né? O 14 e vou colocar na entrada de K1. Entrada do contato normalmente fechado de K1 é esse aqui. A entrada é esse aqui, né? Deixa eu Fica pensar uma aqui. confusão de fios, né? Nesse Nossa, aqui, 3D. não, aqui fica bem complicado de entender. Aqui, ó, o 14, vamos lá. 14, saída do desliga ou entrada do A1. Então vem aqui e tal, aqui. Uai, era pra ser aqui mesmo. Não sei por que que deu. Por que que ele deu curto? Será que vai dar curto de novo? Acho que só deu um bug no. Será? É, na saída do K2, hein? Não, porque antes estava dando Aí, normal. hein? E é bem aqui mesmo. Ou é, ou é a minha parte de cima aqui que tá errada. Ó, eu tenho que entrar aqui com o meu. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou desligar esse. Não sei, me parece que na K1 tem um 14 saindo no A1 dela mesmo? Ou eu que me engano? Não, a primeira parte tá certa, ó. Deixa eu ligar aqui o disjuntor. Ele ligar, ele faz o selo, ele desliga, ele liga de novo, desliga pela botoeira, liga aqui de novo, desliga pelo relé. A primeira parte tá certa, só falta o selo aqui. Vamos fazer do jeito mais certo, mais simples. Vou pegar um fio aqui, vou pegar esse fio aqui, vou trazer ele aqui para fora, que é o normalmente aberto de K2, e vou entrar com ele na saída do desliga. Então, vem aqui, coloco ele na saída do desliga. É esse aqui. Beleza. Então, eu coloquei ele na saída do desliga. E aí, pego o 14 e vou levar ele na saída do liga. Não tem muito o que fazer, né? A saída do liga mesmo. Vamos ver se vai dar certo agora. Oh, tem que ligar aqui. Se não Simulei. foi. Ah, agora foi. Era esse aqui de cima, que estava ligado em algum fio errado aí. Tá? O de baixo estava certo. Ó, a gente estava ligando na saída do liga. Estava certo. Um O de, bornezinho, ci- uma coisa. Não sei exatamente o que pode ter acontecido, não. Lembra que eu Mas te agora falei deu que eu certo. achava que você estava pegando de um aberto, parecia a Deve sensação. ser, mas assim, isso é bom, né? Para que vocês entendam também que é muito melindroso. Não pode passar fio um em cima do outro, que senão ele aparece, senão ele desaparece. Então tem muito detalhe que é difícil de você organizar. O ideal, né, é que você monte de uma forma que fique o mais linear possível. E aí, normalmente, não cabe os dois exemplos dentro de um só plano, né? O ideal é que ou você faça de um jeito ou você faça do outro jeito, tá? E aí dá para você fazer os acionamentos aí. Outro exemplo, né? Aquele já deu a hora aqui, mas um exemplo aqui. Se eu quiser colocar, né, Sinaleiro. o sinaleiro aqui para identificar que o meu problema foi no relé, roxo, o que que é âmbar? Âmbar é amarelo. Se eu quiser colocar aqui, eu venho. Isso aqui é só um relé, né? Para ele fechar. Aqui eu alimento com a fase. 97. O 97 eu alimento com a fase. Vou subir aqui até lá no disjuntor para não ter problema.
Subir. Pode vir com ele direto do disjuntor, né? Isso. Vou colocar aqui a conexão. E aí a saída ela vai, né? É só um. É só do 98 para a entrada e o neutro na lâmpada. E o neutro aqui na lâmpada. Aí não esquece a conexão. Vamos ver se vai funcionar. Ó, liguei. Disjuntores, né? Liguei, tá funcionando certinho. Se eu atuo ele aqui, ó, ele aparece como sendo, né, um elemento ali que uma sobrecarga, né, no sistema. Ele consegue identificar. Caso ele desarme, ele para de acionar, tá? Então, dessa forma aqui, ó. Direita, esquerda, tá? Então, conseguiram entender como é que a gente faz aí? Eu sei que ficou meio cheio aqui, né? Mas eu tentei passar aí da melhor forma possível. Só para vocês fazerem uma comparação da forma simbólica com o mundo real, tá? Que é o que vocês vão se deparar. Beleza? Sim. Uhum, ficou Beleza, bom. professor? Ah, então, pessoal, vamos finalizando por hoje. Ah, tem uma dúvida, Rapidinho. pode falar. Sim, professor, na seleção de materiais de uma partida compensadora, se eu colocar ela assim como chave compensadora, que é o que a gente precisa, né? Uma chave transformadora 80, 65. 60, 80 e 100%, né? É 65, 80, né? E É alguma coisa 100%. assim. Se eu pôr uma E, chave compensadora, vai entender, porque tem gente que faz com autotransformador também, né? o ideal, o nome técnico, né, é o autotransformador. Se você quiser colocar o auto... Autotransformador, perfeito. Isso, autotransformador é o nome que normalmente é utilizado lá no... Porque Esse aí mesmo. a partida com o autotransformador é o que a gente chama de a partida compensadora, né? Você está utilizando ali a compensação de energia. Mas pode colocar o transformador, o transformador compensador, dá para entender. Autocompensador, eu acho que é o mais. É o que ele chama, né? Autotransformador. É o nome comercial. Tá. Então, vou botar como autotransformador que fica É mais mais correto. intuitivo. É que tem Isso. uns que vendem que dá como chave compensadora também, né? Pela partida de autocompensação, no caso, né? Esse termo, não sei se é o mais ideal, né? Porque chave vem Não. do É que chavear, né? Pois é, chave eu imaginaria um comando já. Uhum. Mas não vai ter muito prejuízo com relação a isso. Você pode Não, colocar aí. O ideal é que seja o autotransformador mesmo, né? Que é o nome, autotransformador, perfeito. nome comercial. Beleza? Beleza, professor, Era muito só bom. essa dúvida aí? Era essa. Daí aquela de injeção de CN, eu não consegui identificar qual A injeção de simbologia. corrente contínua? Isso. Cara, basicamente é quando a Uma gente fonte utiliza é chaveada? uma partida direta normal, só que na hora de frear o motor, né, como o motor ele trabalha, né, na variação da frequência, a gente injeta corrente contínua para fixar um só campo magnético, né, um campo magnético positivo, por exemplo, e Uhum. aí ele vai frear o rotor, né? É só um mecanismo de frenagem. Mas depois a gente vai fazer, tem prática aqui no CAD-ECIMO que a gente Tá, mas utiliza aí o mesmo exemplo. aquela simbologia significa o quê? Uma fonte? Primeiro você tem lá um transformador, depois tem uma ponte retificadora. Tá? Isso, exato. É a ponte retificadora. Que aí você usa lá os diodos. Tem uma aula que só vou falar sobre isso aqui, ó, que é como é que a gente transforma a a corrente alternada em corrente contínua com esse equipamentinho aqui, ó, que é uma ponte retificadora. Isso, né? É A que alternada ele fica oscilando, né? essa Esse aqui simbologia só não. pega. Não, beleza. É esse aqui então, é ponte retificadora. Aí lá em cima tem um transformadorzinho, né? Só para isolar eletricamente o circuito. Né? Quando a gente tem transformador, a gente está isolando eletricamente, mas deixando o circuito conectado magneticamente, né? Porque transformador não encosta, né? O primário no secundário. Então não tem passagem de energia em si, em termos de corrente elétrica. Só tem campo magnético. Então a gente consegue isolar, né, essa parte para não ter prejuízo no sistema. Mas depois eu vou explicar certinho. Beleza? Então, Beleza? pessoal, agradeço aí a presença de todos. Christian, Luiz, Marcos, Tobias, Israel, Evandro, Irving.
Qualquer dúvida que surja, tá? Durante o processo aí do desenvolvimento das atividades, eu estou à disposição, só mandar mensagem. Agradeço novamente, né, a presença de todos. Uma excelente semana, bons estudos e até a próxima aula. Valeu, turma. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, professor. Bem Valeu, até legal mais. essa aula aí, professor. Parabéns. Muito legal. Obrigado. Valeu. Muito bom. Obrigado pelo feedback.